Olá, meus amores. Lelé, minha filha, que cara é essa? Que voz é essa, gente? Eu estou doente. Não sei o que foi que aconteceu. Tava bem ontem. Olha, isso aqui tá tão congestionado no mundo que tá doendo tanto. A minha cabeça aqui no centro, que normalmente não dói muito. Quando você tá com o nariz congestionado, tava pela misericórdia de manhã. Eu tive febre de madrugada. Enfim, eu tô só o pó da rabiola. Eu tive recentemente na UPA, então posso ter contraído o vírus ali em algum momento. Tinha uma senhora do meu lado que estava tossindo para um caramba. E aí, quando foi ontem, eu fui levar o Gá na escola e eu tomei um banho de chuva muito forte. Resumindo, eu fiquei com muito frio. Isso pode ter ajudado o vírus a dizer: ai, ele ter surgido que nem uma flor, ele ter aflorado, sabe? Enfim, cientificamente é mais difícil explicar. O que a gente vai fazer? A gente vai... Gente, o céu da boca tá tão frio, a minha língua tá tão gelada, o céu da minha boca tá tão frio, parece que eu acabei de tomar um sorvete. Você tem ideia? Aí, hoje a gente vai fazer um bolinho. Não é receita, a gente só vai conversar mesmo aqui, você e eu, pra gente não ficar sem vídeo hoje, né? Porque a gente acha que eu vou passar o dia de cama. Eu tô preocupada em amanhã, como é que eu vou amanhecer. Que amanhã é dia das mães, eu queria fazer um almoço bem chuquinho. Gente, o bolo não é nada demais, é até massa pronta mesmo, assim. Bolo de chocolate, que eu estava com vontade. E é isso aí. Gente, tem uma coisa. Deixa eu contar pra vocês, já que a gente vai pra pé, sai mosca. Acaba tudo, mas não acaba essas moscas. Deixa eu contar pra vocês. Quando eu era pequena, eu tinha um comercial. Eu acho que era comercial de manteiga. Espírito me engano, era comercial de manteiga. E aí o que acontece? Era uma mãe e uma filha fazendo bolo de chocolate. Tipo assim, sem recheio, sem nada. Um bolinho mesmo, assim, de chocolate, sabe? Pra lanchar. E aí, o que acontece? Eu ficava, gente, tipo assim, aguando naquele bolo de chocolate. Tipo assim, eu era louca. Eu era pequena, eu tinha 7, 8 anos. E aí, o que acontece? A minha mãe não fazia muito bolo de chocolate, ela só fazia mais bolo tradicional, bolo mesclado, sabe? E bolo tipo formigueiro. Pronto, lê aqui, bolo formigueiro. É quando você faz a massa tradicional mesmo amanteigada, você coloca granulado. Aí fica um bolo formigueiro. Aí, vou bater até tudo no fouet pra não fazer barulho. Aí, o que acontece? Eu não fazia muito bolo assim de chocolate, por causa que, tipo, os meus irmãos não gostavam tanto e tal. Gente, eu era louca pra comer aquele bolo de chocolate. Tipo assim, muito mesmo. Aí teve uma vez que eu lembro que ela fez, nossa, eu quase doida. Criança. Em resumindo, meu sonho de criança era o bendito do bolo de chocolate, que é inclusive o que eu vou fazer hoje, né? Da propaganda da margarina. Eu acho que era margarina, ou é margarina ou é Primor. É uma das duas. Da propaganda da manteiga. Pronto. Ai, eu era louca naquele bichinho. Nossa, quem é Deus pai? Aí, enfim, acho que nessa parte do bolo é só isso. Gente, teve uma vez que a minha mãe fez um bolo. Você não tá com febre nesse instante? Eu tô, disse a eles, eu preciso gravar, porque o YouTube ele não tá colaborando muito ultimamente. Aí, gente, teve uma vez que minha mãe fez um bolo de morango, a bichinha ficou toda feliz, sabe? Por causa do bolinho de morango dela. Tipo assim, a massa era rosa, a cobertura era rosa, a coisa mais linda. Um super bolo da Barbie. E aí, cara, meus irmãos não gostaram. Tipo, ninguém gostou. E eu, tipo assim, não foi um dos melhores bolos que eu já comi, mas eu não queria deixar ela triste. Eu comia, mas era horrível, gente, era horrível. Era bem ruimzinho mesmo, sabe? E a bichinha ficou feliz com o bolo dela. Aí, eu sei que esse bolo... maior parte. Eu comia, gente, o máximo que eu podia. Mas, tipo assim, era um gosto tão artificial, sabe? Eu ficava, meu Deus. Vou botar logo o leite. Sim, vocês gostaram do vídeo do laboratório?
Eu disse, não deu pra mostrar tanta coisa, mas... Peraí, eu vou pegar outro leite. Sim, não deu pra mostrar tanta coisa, mas eu acho que ficou tão legalzinho. Eu espero que esteja melhor segunda-feira. Segunda-feira tem aula prática de novo. Era pra mim passar o final de semana estudando pra prova. Parece que essa prova vai ter uns 3 assuntos diferentes. Quinta-feira, de prova. A professora já mandou os resumos, já mandou o estudo dirigido. Meu almoço de Dia das Mães, eu quero churrasco. Essa daí, viu? Gente, eu vou pegar um bichinho que pra mexer com folha aqui ficou legal essa quando botou a massa. O dia é das mães, o dia não é da Lohana. Tá bom, oxi, o que é que tem a ver? Porque você ia dizer, mas Lohana quer isso, dia de frango. Eu faço outro dia. Vou botar mais leite, tá bom? Purinho esse bicho. Ele dá um pouquinho mais de leite, essa massa mesmo. E o que, mulher? E um empadão pra nós comer à noite. Empadão. Mais simples, olha, mais simples. Pensa no bicho que dá raiva fazer, né? No, tipo assim, não dá raiva, porque não é difícil. É agitar a massa na forma que dá raiva. Ai. Porque tem gente, assim, que quando faz há muito tempo consegue deixar a massa grande e já botar na forma, né? Eu não, gente, eu tenho que ir construindo. Tem que ver a medida da sua forma. A sua forma é grande. Eu tenho de ir construindo. Cheirinho bom. Gente, eu tinha gravado um vídeo até lá fora lavando os pratos. Só que vocês acreditam que quando eu fui apagar outro vídeo, eu apaguei esse e tipo, foi exclusão permanente? Cara, foi um vídeo de mais de 17 minutos. A gente conversando aqui, eu conversando sozinha, né? Conversando com vocês. Horrores. Contando as histórias, assim, tal, que aconteceram em minha infância. Peraí. Que aconteceu até na escola que eu estudava. Gente, a diretora era um cão. E não é nem exagero, é sério. A mulher parece que ela me odiava de todas as formas diferentes. Crê em Deus, Pai. Olha. Aquela mulher aprontou comigo. Eu estudei nessa escola desde o Jardim 2. É uma escola particular, viu? Eu estudava lá desde o Jardim 2. Quando a gente chegou em Maceió. Foi a primeira escola que eu estudei. E aí, eu ia, eu voltava pequeno, porque meu pai não tinha condições pra pagar a escola particular pra minha irmã. Mas essa escola também, ela era um pouquinho mais cara. Aí a gente às vezes ia pra outra escola particular, que era mais em conta. Aí, essa mulher, ela fez um inferno na minha vida enquanto eu estive lá. Até na época que eu era doente do coração. Quando eu adoeci do coração... Não, quando eu adoeci não, eu nasci doente. Quando eu descobri que eu era doente do coração, eu estudava lá nessa escola. Mas parece que ela tava pouco se lascando, se importando se eu era doente. Porque, gente, o que essa mulher aprontou comigo... Juro pra vocês, não é exagero, não. É aquele famoso ditado, eu tenho provas e testemunhas. Sabe? Que Deus, Pai. E ela tinha uma filha... E olha, eu vou te contar. A filha dela já era adulta. E ela tinha uma maniazinha de beliscar. Que eu nem conto. Olha. Enfim. Deixa eu vou montar a forma. Aí ainda nesse papo de escola, gente, eu acho que a melhor escola que eu estudei em Maceió foi a última que eu estudei antes de morar aqui em Palmeiras. Gente, eu amava aquela escola. Eu gostava da diretora, eu gostava de todos os professores.
A minha mãe, eu mudava muito de escola. A minha mãe, ela não aguentava mais eu chegar e dizer, nossa mãe, eu odeio tal professor. Ela começou a dizer uma época que ela achava que o problema era eu. Ela, minha filha, não tem condições nenhum professor te agradar. Eu não, é porque os professores são um diacho mesmo. E tinha um de uma escola particular que eu estudei que o homem era pela misericórdia. Então, gente, sério, desde a direção até todos os professores da última escola que eu estudei, lá em Marcel, de vir pra cá, cara, eu amava todos. Eu estudei 1 ano e meio lá. Eu estudei o 7º ano completo e estudei a metade do 8º. Não, mais da metade, eu tava quase assim, terminando. Tanto que a família do meu pai ficava, deixa a Letícia aqui pra ela terminar a escola, porque a Letícia já tá atrasada. Se vocês levar ela, ela vai atrasar mais ainda. Só que minha mãe tava surtando na época. Literalmente. E o meu pai, o pobre do meu pai, vivia desnorteado por causa dos surtos da mãe. Então, ele não pensou direito. Ele só disse, venha-se embora. Tanto que, minha gente, teve um... Na última semana que eu passei lá, todo mundo já sabia que era a minha última semana, inclusive os professores. Então, eles organizaram uma semana inteira de trabalhos e pra mim fazer todos esses trabalhos. A gente tava realmente na etapa final, assim, da escola. Se eu fizesse todos esses trabalhos, eles juntariam com o conselho de classe e como eu sempre tive notas muito boas, me passava pro 9º ano. Faltavam 2 trabalhos pra finalizar a semana. A minha mãe simplesmente surtou, deu uma de doida, me ligou. Venha pra casa agora, não sei o que, não sei o que, porque não adianta, porque a gente vai se mudar e não adianta você continuar estudando, vai perder o ano de todo jeito, gente. Então, faltava 2 trabalhos. E ela sabia disso, só que na época ela tava meio, sabe? Aí, enfim, eu repeti o 8º ano inteiro por causa disso. Entendeste? Foi realmente assim, no auge da doença de manhã. Tipo assim, a mulher não raciocinava direito não, as coisas. E ela surtava por qualquer coisa. Foi na época que ela tava bem mal mesmo. Aí, pai ficava nervoso e não pensava nas coisas direito. Só assim, minha gente, que quando foi uns meses depois que a gente já tava aqui, que tudo se acalmou, manhã já tava melhorando, que foi, pai foi ver esse negócio de escola. Aí, meu amor, foi quando o arrependimento do bichinho bateu. Aí ele passou meses se culpando por não ter deixado eu ficar lá, porque eu acabei atrasando mais. Ele conversava comigo, chegava a voz dele falhava. A gente conversava no carro, quando eu ia pra Marcel resolver a questão do meu histórico. Eu percebia que a voz dele chega falhava. Ele se arrependeu que só. Não tinha deixado eu ficar lá pra terminar. Porque deu um problema da bexiga. Principalmente na questão do meu histórico. Sofri tentando resolver os negócios do meu histórico. Eu vivia indo pra Maceió. Às vezes eu não tinha nem 18 anos ainda. Eu ficava lá sozinha. Mas como era no Benedito Bentes, eu cresci no Benedito Bentes, então não tinha nem, sabe? E o meu tio ainda morava no início. Quando eu tinha 17 anos, meu tio ainda morava lá. Depois que eu fiz 18, eu ainda tava correndo atrás do histórico. Enfim, era tudo muito perto. As escolas que eu estudava, era o que eu precisava resolver, porque o Haroldo era longe. Mas eu não ia pro Haroldo ainda. Eu ficava lá no Benedito. Então tudo era muito perto, pra ir de pé. A mais longe era 20 minutos. Entendeu? E eu cresci indo para as escolas assim sozinha, então não tinha muita diferença. Enfim. Aí, eu fiquei com esse negócio do histórico. Ai, sofri com essa bexiga. Deu confusão. Amanhã foi bater no colégio aqui que eu estudei aqui. Por causa de história de histórico. Ficaram dizendo que eu ia repetir de ano. Se eu não levasse o histórico pra lá. É confusão, deu um mal aí da bexiga. Amanhã foi bater lá. Fiz na resenha. Aí, em questão de escola, foi isso que eu realmente gostava muito. Eu ainda converso até, gente, quando foi que isso caiu? Com uma das minhas amigas que estudava comigo. Não, uma não, eu converso com 2. Oi. Olha. Que estudava comigo. Não, nesse 20. Aí já é demais.
Ô, gente, não é lindo? Não é não, mãe. Saiu. Os copos já tá o suficiente. Não! Aí tu quer fazer o jogo, é? Olha, gente, não fica lindo? Essa jarra, ela é dessa cor. Olha, não ficava lindo? A jarra é dourada, porque aqui tá saindo branca. Não, pera ainda. É a mesma cor do copo. Deixa eu... Não sei onde é que você vai botar. Aqui, ó. Olha. Não ficava lindo? A jarra com os copos. Gente! Amei, lá na loja de 25. E é? É. Olha. Ela só dá pra criticar As os meus ideias. copinhos. Não, eu tô dizendo a ela. Eu gente. tô conversando, não tem mais onde ela botar copo. É. Ela vai ter de comprar e deixar na caixa em cima dos armários, que nem Olha. Tapoé. Ainda falta aqui. Ainda falta aqui. Aí tá cheio de coisa, de eletro. Hoje eu vou tirar. Falta. Pra que tanto copo? Aqui. Não, isso é copo. Eu amo coisa de casa. Essa menina nem tem das coisas. Aí tu vive tudo de enfeite. Pelo menos hoje em dia ela não é tão paranoica que nem ela era antigamente. Porque com os copos dela de enfeite antigamente, não era de você tocar. Hoje em dia, se a gente tocar, ela dá um chiliquezinho, mas não... não chega aos pés do que era antigamente, não. Ela odiava que você pegasse os copos dela antigamente. Hoje em dia, ela não é tão apegada às coisas dela, não. A tapué dela, hoje em dia ela mesma usa. Antigamente não era amanhã. Ela só pegava essas tapué pra lavar, secar e botar lá de novo, pra tirar a poeira. Era porque Nem ela usava. eu tinha as de uso e tinha as de deixar lá. Ela tinha as de uso e tinha as de deixar de enfeite. Mas hoje em dia não, hoje em dia tapoé, ela usa tudo. Voltar o bolo no fogo. Olha, menina, que lindo. Chegou lá na Alabela. Ó, vou cobrar a divulgação, viu? Você tá apaixonado por essa cor, é? Olha. Chegou lá na Alabela. Kesley, vou cobrar a divulgação, viu? É porque o tanto que você fala dessa loja e o povo pergunta dessa loja. Kesley. Não, a menina tava ontem vendo ela gravar e eu percebi que a menina tava meio assim. Eu disse, não, se essa menina falar alguma coisa, eu vou dizer, minha gente, se vocês soubessem o tanto que o povo pergunta por essa loja, por causa do tanto que ela fala, vocês deixavam ela divulgar. Eu Olha percebi só. que as meninas elas ficaram meio assim, por não ia estar Eu gravando. vi, eu dei tchuiu pra elas. E eu lá gravando na loja, né? Fazendo divulgação. Vou ligar. De graça. Vou ligar pra Kesley pra contar essa história. E a menina meio assim, eu tipo, Olha, oxe, mas minha olha. gente. Você mais Kesley, eu cheguei lá na tua loja, divulgando tua loja pro meu canal. E a Pergunta que só. o povo pergunta que só onde é que eu faço minhas comprinhas. E as tuas funcionárias tudo olhando assim pra mim. Tipo, oxe. Tinha um rapazinho que ele tava de pular na minha jugular. Quando eu chegar lá na loja, eu ver o Kesley, eu vou dizer aí. E eu digo, pergunta a Letícia. Ah, meu filho, eu fui comprar carne um dia no Unicompra. O machante ficou de cara feia porque eu pedi pra ele cortar. Eu ia atrás do gerente, foi ela que não deixou. Não Porque... tem na cabeça não, minha gente, aí. Não, não tem nada a ver. Eu tava lá, né? Aí eu pedi a ele costelinha pra assar. Costelinha de peito. Aí ele cortou. Eu disse a ele que eu queria assim, tipo bisteca. Aí vem ele, desse tamanho, dava 1 metro. Aí eu disse, tu não cortou o osso não? Ele, a senhora pediu. Eu digo, meu filho, qual é a churrasqueira que vai caber? Claro que tem que partir aí esse osso no titi. Pelo menos 3 pedaços. Tá bom. Ele voltou com a cara que nem um bicho. Eu digo, cadê, Letícia? O gerente, que eu vou dizer a ele? Letícia, a senhora não vai não, que senão a senhora vai fazer o rapaz perder o trabalho dele. Eu ia. Qual é o dele, né? A senhora vai querer o osso inteiro ou vai querer que eu parta? Porque sempre quando eu vou nos outros açougues, os meninos Barros, o Cristiano, o irmão do Cristiano, ele sempre pergunta, é para cortar o osso? É. E ele não, trouxe, parecia um beco. A peça, como se eu fosse fazer que nem os gaúchos, assar o boi inteiro. Estão vendo? E só que ele falou no dia que eu fui comprar a cocada que tinha uma barata. Foi,
sorte que ela não tava lá, porque senão eu imagino o chilique. Tem um dia que eu fui comprar uma cocada, aí eu vi a atendente meio assim. Tá bom. Eu vi a atendente meio assim. Aí ela chamou um rapaz, que ele fica na parte de frios lá. Ela chamou o rapaz atravessou, veio, disse que foi. Aí ficaram assim, meio que como estivesse procurando. Aí eu mostrei pra ela, o que foi que aconteceu? Ela, não, é que a gente encontrou uma barata andando aqui. Eu, não, muito obrigada, quero não, viu? Aí foi até aquela história, a doida, tava com tanta vontade de comer a cocada, que ela disse que era pra eu ter levado a cocada, com barata e tudo pra ela comer. Eu, minha filha, você tá passando necessidade? Minha gente, tipo assim, ela falou de uma forma tão séria, sabe? Que eu fiquei dura assim. Hã? Ai, manhã. Pela misericórdia. Enfim, minha gente, foi isso. Deu mais de 20 minutos de vídeo. Bati aqui meu bolinho que tem no fogo pra comer mais tarde, né? E é isso. Tomei meu remédio, vou deitar agora. Rezar pra não esquecer o bolo, porque eu tô mestre em esquecer comida no fogo. Queria que vocês vissem. Eu dava uma sopradinha, gente. E comia cocada de boa. Dava uma sopradinha e comia cocada. Não é essa ideia? Enfim, minha gente, um cheiro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais aqui um papiando mesmo, né? Tá certo? Tchau.